A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 6, que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O textuário desta lição nos diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva. Não esqueça também de deixar o seu like, porque toda semana estamos aqui postando vídeos das lições bíblicas CPAD. Então vamos para a introdução desta lição especial. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. Meus irmãos, nós vamos aprender então com esta riquíssima lição acerca de dois grandes homens de Deus que pisaram nesta terra, cuja terra não era digna de tê-los, Elias e Eliseu. Eliseu, ele é um grande exemplo de discípulo, e Elias também é um grande exemplo de líder. Nós vamos aprender com esta lição que vale a pena seguir os passos de Eliseu, de ter um mentor, de ter um líder, de ter uma cobertura espiritual sobre nossas vidas, de ser obediente, submisso àqueles a quem Deus colocou na liderança. Então, nós vamos perceber que Elias, durante todo o seu ministério, fez muitos milagres, mas como Eliseu pediu porção dobrada, ele fez muito mais milagres do que Elias. Elias e Moisés só perdem apenas, ou seja, Eliseu e Moisés só perdem apenas para Jesus Cristo em termos de milagres na Bíblia Sagrada. Foram muitos os milagres operados por Eliseu durante todo o seu ministério. Vamos aqui para o tópico de número 1. A despedida de Elias. Número 1. O ministério de Elias termina. Meus irmãos, nós vamos ver aqui que Elias ele realizou grandes feitos, em seu ministério profético. E aqui nós vamos ver alguns deles. Uma delas me chama muita atenção. É que ele foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azera. Eram 850. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Esses profetas eram comprados, comiam da mesa de Jezabel. E o profeta Elias desafiou eles, e lá no Monte Carmelo, Deus honrou o ministério do profeta Elias quando desceu o fogo do céu. E Elias deu ordem para os seus amigos e seguidores matar esses profetas, E nós temos aqui vários outros feitos do profeta, Que ele saiu, e foi bem-aventurado. Outra me chama a atenção é que ele foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. Quando houve aquela seca, meus irmãos, durante 3 anos e meio, o profeta Elias não passou necessidade,
porque Deus cuidou dele. Deus cuida dos seus. Como nós sabemos, né? Deus enviava todos os dias 2 corvos. Um levava pão e o outro levava carne. E o profeta Elias bebia da água do ribeiro de Querite. Depois de algum tempo, Deus enviou o profeta à casa de uma viúva muito pobre. Tão pobre, meus irmãos, que ela tinha a sua última refeição a fazer. Ela estava catando ali 2 gravetos para preparar um bolo. Era o último alimento dela. E ela disse, não tem mais nada na minha despensa. Eu vou comer juntamente com meu filho e logo vou morrer, porque não tem mais nada. E o profeta ali então profetizou e houve a abundância, né? Houve a multiplicação e ele começou a se alimentar agora na casa desta viúva. Então, são grandes os feitos em todo o ministério de Elias, né? Se você gosta muito dessa história, deixe aí no comentário algum feito da parte do profeta Elias que muito lhe atrai. Eu citei aqui apenas 2 que me chamam muita atenção, mas são vários os feitos no ministério de Elias. Número 2. Um profeta com grandeza de alma. Meus irmãos, nós vamos perceber que o profeta Elias, ele é diferente de todos os profetas. Ele é diferente do profeta Isaías, ele é diferente do profeta Jeremias, ele é diferente do profeta Daniel. Esses homens escreveram muito. Além deles profetizarem nos seus dias, eles escreveram. Elias não. Elias não escreveu nada. Ele é um profeta oral. E ele também não é como Daniel, que teve visões e sonhos de coisas futuras. Todas as profecias de Elias foi para o presente, foi para um pouco período de tempo. Não durou muito tempo as suas profecias, logo se realizava, se concretizava. Mas como Elias então é considerado como o maior profeta do Antigo Testamento, o maior profeta oral, o profeta do fogo, o leão dos profetas, é porque ele tinha um caráter ilibado. Era um homem que não se corrompia, era um homem que não se vendia, era um homem destemido, que não tinha medo de nada e de ninguém. Olha o que diz aqui no final do comentário do número 2. A grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Então o profeta Elias, ele era íntegro, de tal forma que ele é aí conhecido como um dos maiores profetas. Até hoje existe uma lacuna que ninguém consegue preencher, não é verdade? Esse é o profeta Elias. Número 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Meus irmãos, nós temos aqui o comentário do pastor Cleiton Pomering, no número 3, falando acerca de Gilgal. Gilgal era um lugar que aconteceu grandes coisas ali, não só apenas por intermédio do profeta Elias e Eliseu, mas também através de grandes homens de Deus. É um lugar, né, de recordações boas, onde aconteceu muitos milagres. Nós temos aqui várias citações, né, do comentarista. Vamos ler aqui uma delas. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Ou seja, foi ali, meus irmãos, em que o povo atravessou o Jordão e eles colocaram 12 pedras dentro do rio, fazendo um altar ali, não é verdade? E nós temos aí grandes feitos que aconteceram ali também. Mas eu quero falar sobre o Gilgal da minha vida e da sua vida. É aquele lugar que nós lembramos e temos boas recordações de grandes milagres, grandes feitos de Deus que aconteceram em alguma área da nossa vida, não é verdade? Principalmente quando estamos no nosso primeiro amor,
no início da nossa caminhada, sempre estamos passando por Gilgal. É um lugar de milagre, é um lugar de grandes acontecimentos. Que nós venhamos recordar, que nós venhamos voltar a passar por Gilgal novamente, para colhermos grandes frutos, para receber um grande milagre da parte de Deus. Amém? Então, Gilgal, meus irmãos, ele foi um lugar, que aconteceu grandes coisas. Tópico de número 2, o pedido ousado de Eliseu. Número 1, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Veja a fidelidade do profeta Eliseu. Aqui, meus irmãos, não é uma desobediência do profeta. Elias disse: olha, eu vou fazer uma viagem. Eu vou de Gilgal para Betel. Você não precisa ir. Fique aqui. O profeta Elias não disse assim: olhe, não é para você ir. Eu não quero que você vá. Não me desobedeça. Não. O profeta Elias só disse a Eliseu dizendo: se você quiser ficar, você fica. Mas Eliseu disse: não te deixarei. Veja, meus irmãos, a fidelidade de Eliseu. A fidelidade desse homem em servir o seu Senhor. Um homem só é homem à sombra de outro homem. Isso eu aprendi e guardo no meu coração. Muitas pessoas não querem servir o homem, porque muitos dizem assim: eu só sirvo a Deus. As pessoas que dizem isso estão mentindo, porque se elas não conseguem servir ao seu líder, a quem ela está vendo, como que ela vai servir a Deus que não está vendo? Porque o amor primeiro começa na horizontal, para com o homem, para depois na vertical, para com Deus. Antes de eu amar a Deus, eu tenho que demonstrar que eu amo o meu próximo, o meu irmão. Então, assim eu vou amar a Deus. Então eu vejo aqui, meus irmãos, a fidelidade deste profeta chamado Eliseu. É por isso que ele teve sucesso. Bem diferente dos filhos dos profetas. Porque os filhos dos profetas poderiam muito bem ser o sucessor de Elias. Mas eles não foram, porque eles não eram como Eliseu. Que nós venhamos ser como Eliseu, obediente, fiel ao nosso líder, ao nosso pastor. Número 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse foi, meus irmãos, o pedido de Eliseu ao seu líder Elias. Elias disse: olha, peça-me o que quiseres que eu lhe darei. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eliseu não queria se aparecer. Eliseu não queria porção dobrada para se amostrar, para dizer para os filhos dos profetas que ele tinha unção. Ele sabia da responsabilidade que ele teria pela frente. Eliseu sabia que ele não tinha capacidade própria para resolver as questões difíceis que viria pela frente, porque ele iria dar sequência ao ministério de Elias. Ele ia dar continuidade ao trabalho de seu Senhor. Então Eliseu sabia da dificuldade que ele enfrentaria. E por isso ele pediu isso, porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. O primogênito no lar, ele tem o direito de ter porção dobrada. Ou seja, 2 vezes mais. Foi isso que Eliseu recebeu. 2 vezes mais do que Elias tinha. Então, meus irmãos, esse foi o pedido de Eliseu. Um pedido ousado, não é verdade? Qual é o pedido que você tem feito a Deus? Será se você tem feito os pedidos a Deus ousado?
não para aparecer, não para mostrar para os outros, não com vaidade humana, mas para trabalhar para Deus, não é verdade? Para resolver questões difíceis na obra de Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus conhecimento, peça a Deus unção, poder, graça, virtude dos céus, para que nós venhamos, como Eliseu, fazer a obra do Senhor com sucesso. Número 3 nos diz: Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. E isso para ele não era difícil, pois tinha um profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Como o pedido do profeta Eliseu foi esse, porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, Elias então, ele disse: isso vai se cumprir se você vê eu sendo tomado sobre a tua cabeça. Há uma condição. Isso só vai se cumprir na sua vida se você vê eu sendo tomado sobre a tua cabeça. Se você não vê, não acontecerá. Mas se você vê, se sucederá. Não foi difícil para o profeta Eliseu, porque Eliseu sempre estava de olho em Elias. Eliseu tinha Elias como um grande exemplo de inspiração. Então ele já estava atento a Elias. Não foi difícil. Então Elias e Eliseu, uma certa feita, estavam caminhando juntos, porque não durou muito tempo, ou seja, não durou pouco tempo, em que Elias prometeu isso para Eliseu. Alguns dizem que foi aproximadamente 8 anos. Então, durante 8 anos, Eliseu estava atento, olhando sempre para Elias. Ele não se distraía com nada. Ele não se embaraçava com os negócios dessa vida, com o pecado. Ele estava atento à promessa que havia sobre a sua vida. E uma certa feita, eles estavam caminhando juntos. De repente, uma carruagem de fogo separou os dois no meio. E um redemoinho levou o profeta Elias ao céu. Muitos pensam que o profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, mas a carruagem de fogo separou os dois e o redemoinho arrebatou o profeta Elias. E a capa caiu. E Eliseu pegou e deu continuidade ao ministério. Se cumpriu a promessa, porque Eliseu estava atento, olhando para o seu Senhor. Meus irmãos, se nós queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós devemos estar com os nossos olhos atentos na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Veja o exemplo de Eliseu. Ele estava atento, ele não tirou os olhos de Elias, e isso durou um bom tempo. Isso não pode durar pouco tempo na nossa vida. Não podemos ser pessoas inconstantes, que começa até bem, eu estou olhando para Jesus, mas qualquer coisa tira a nossa atenção. Qualquer coisa desvia os nossos olhos da pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos continuar olhando para Jesus, que é de lá que virá a nossa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Se até aqui você tem gostado deste vídeo, deixa o seu like. Olha aí, porque talvez você está vendo este vídeo e ainda não deixou o seu like. Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. Amém? Vamos então para o tópico de número 3. Eliseu toma a capa de Elias. Número 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Sim, meus irmãos, nós podemos ver aqui a comunhão íntima entre Elias e Eliseu, entre um líder e um discípulo. Eu posso ver na Bíblia que há outros personagens também que me inspiram
a isso. Davi e Jonatas. Davi e Jonatas eram muito íntimos, eram muito amigos, de tal forma que um livrou a vida do outro, de tal forma que um abençoava o outro. Elias e Eliseu da mesma forma. Quando há esta comunhão na igreja de um irmão para com o outro, ou de uma irmã para com outra, sempre vai haver benefícios para toda a igreja. Sempre vai haver algo de muito bom que vai ser extraído desta amizade. Isso já aconteceu comigo e acontece. Eu tenho amigos verdadeiros que sempre estamos colhendo coisas boas desta amizade. É muito bom. Tem gente que não quer ter amigos. Infelizmente, tem gente que pensa desta forma. Mas nós devemos ter amigos. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo 17, que é na adversidade que um amigo se torna um irmão. Ele se torna agora um irmão, não é verdade? Então é na adversidade. Mas esta amizade aqui do profeta Elias e Eliseu é muito grande, de tal forma que aquilo que Elias tinha passou para Eliseu. Porque quando nós desfrutamos uma boa amizade, acontece isso. O que aquela pessoa tem de bom passa para você, e o que você tem de bom passa para ela, não é verdade? Porque vocês vão compartilhando experiências, orações, palavras, conselhos, e isso é muito bom. Número 2, a capa de Elias. Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado ao céu. Esta capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. O primeiro ministério, ou seja, o primeiro milagre do ministério do profeta Eliseu foi qual? Abrir o rio Jordão no meio usando a capa de Elias. Essa capa é muito importante para Eliseu. Essa capa, ela foi colocada sobre os seus ombros quando Eliseu estava apacentando as 12 juntas de bois. Elias passou a capa sobre o seu ombro e o chamou para o seguir. E agora, quando Elias é arrebatado aos céus, esta capa cai e Eliseu pega e dá continuidade ao ministério de Elias. O Rio Jordão, ele foi dividido 3 vezes por nada mais, nada menos que Josué e Elias. E agora com Eliseu. Pela 3ª vez o Rio Jordão se abre. E Eliseu clama ao Deus de Elias, usando a capa de Elias para operar este primeiro milagre. E muitos outros milagres acontecem. Dizem que foram aproximadamente 20 milagres que Eliseu operou, usando a capa de Elias. Meus irmãos, isso é muito importante. Devemos dar bastante atenção concernente a este assunto. Muitos não querem a capa do seu pastor. Muitos não querem a capa do seu líder. Muitos não estão preocupados com isso. Mas nós, que somos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, sabemos que isso é muito importante para o nosso ministério. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês de forma especial, em nome de Jesus.